Hoje, quarta-feira, dia 26 de novembro. Prova do fazendeiro. E aí a gente já tem até um spoiler de que vai ser uma prova sobre precisão. Ou seja, tem que ser bom de pontaria em alguma coisa. Eu acho que vai dar pro Mesquitinha essa prova. Eu acho que a gente vai ver o Mesquitinha fazendeiro. Eu até quero mesmo que ele seja fazendeiro, porque eu quero ver aí se vocês vão mesmo engolir o ranço de vocês ou vão eliminar a Rayane, ou se vocês vão ficar com o ranço mesmo e vão tirar o Toninho. Quero ver assim qual vai ser a opção de vocês, Rayane ou Toninho. Admito que eu tô curioso. Quero saber para onde essa coisa vai. E hoje, gente, foi um dia tão fraco ali na fazenda. Agora vai ser normal a gente ver dias fracos, porque reta final é reta final, gente. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que dizer. É a reta final mesmo. A gente não tem mais para onde escapar, a gente não tem mais o que falar tão profundamente das coisas, porque o jogo já tá ali, de uma certa forma, desenhado. A gente tem ali, de um lado, a Rayane, o Valério e o Toninho. Do outro lado, a gente tem o resto da casa. E esse resto da casa está se subdividindo em pequenos grupos, o que é normal, porque a essa altura do jogo ele vai se reconfigurar. Então não tem muito mais o que a gente possa fazer sobre isso. Porque eu vi muitos de vocês chateados porque o seu Fabiano perguntou ali pro Mesquita quem ele ia indicar caso ele fosse fazendeiro, e tentou dar uma influenciada no Mesquita para botar o Dudu. A gente já sabe que o Dudu vai pra roça de novo, não tem como escapar. Agora é impossível escapar da roça, gente. É impossível. Todos vão acabar caindo nessa roça. E aí com o top 10, não tem mais pra onde fugir, né, gente? Vai ser assim até os últimos dias de jogo. Faltam só 3 semanas para acabar, gente. Então, é o que a gente tem e é o que a gente pode fazer por isso, né? Com o que a gente tem. Mas além disso, né, gente? A gente teve também ali algumas reclamações de sempre, especialmente da Saori. Mas o povo ali com um certo ranço da Tamires. Especialmente a Saori. Ela tá com um ranço da Tamires. Sabe por quê que ela tá com ranço da Tamires? Por causa do poder. A Tamires acreditou que a Saori ia dar o poder para ela. Só que a Saori falou em outra ocasião, tá? Isso aí é realmente uma coisa que a edição vai ter que esclarecer hoje à noite. Mas a Tamires falou em outra ocasião o seguinte, Tamires já, a Saori, que ela só daria o poder para Tamires se fosse algo que pudesse alterar a roça substancialmente. Se fosse algo que não ia fazer diferença, ela não ia mudar, que ela não ia dar esse poder para a Tamires. Ou seja, gente, a Tamires também está criando um problema sem necessidade. Tá bom? Mas vamos lá comentar aí o que veio da madrugada, as coisas que aconteceram ali. Já posso adiantar para vocês, tá, que teve ali o seu Fabiano se sentindo culpado, sendo que ele foi a vítima da situação, mesmo assim ele se sentiu culpado. Disse ali pro Creu que o Creu procurasse a equipe dele se precisar de alguma coisa, que ele ia ajudar o Creu, que independente de jogo uma coisa não tem nada a ver com a outra. Enfim, antes da gente entrar no conteúdo principal também, deixa eu colocar aqui para vocês, gente, essa informação. Porque muitos de vocês questionaram aí o que ia acontecer com o Creu, se a Record ia tirar do Creu ou não ia tirar do Creu o cachê dele. Então aí o Perline chegou com essa informação pra gente. Creu é perdoado pela Record e não precisará pagar multa nem devolver cachê após quebra de contrato por expulsão de A Fazenda. A emissora manteve a mesma decisão adotada nas expulsões da Gabi Spanik e de Martina. Obviamente que a Record não podia ser injusta com o Creu. A Gabi e a Martina foram expulsas e só ele perder tudo. Não, né?
Se fosse para ser justo, elas também tinham que perder. Elas não perderam, então a Record tomou a decisão certa. E aí o Bellini disse que ele vai seguir a agenda da Record, vai participar de todos os programas da casa, assim como acontece com todos os eliminados. E que no caso dele, há 2 cuidados especiais. A mãe dele, que está na UTI, caso grave, ele falou isso hoje no Lucas Selfie. E depois a tentativa de não imputar a ele a imagem de homem agressor. É o que eu falei, gente. Eu acho que pegou mal pro Creu ter saído do jeito que ele saiu da Fazenda. Eu acho e continuo mantendo, tá? Eu acho e continuo mantendo a mesma opção. O Creu devia ter desistido quando a produção deu para ele essa opção. Ele devia ter saído ali. Sair ali, as pessoas iam compreender, ninguém ia falar qualquer coisa dele. Então a orientação que a Record está dando é evitar comentar muito sobre essa história da expulsão, mas tentar entender o porquê que ele tomou essa atitude e tal, para ver se evita, tá? Para ver se evita dele ter algum problema com relação a isso, a imagem dele profissional manchada pela atitude que ele teve dentro do programa. A Record está cuidadosa com o Creu e está ciente que ele precisa da grana do cachê do reality para custear o tratamento da mãe. E eles não querem de jeito nenhum queimar a imagem do rapaz por conta de um destempero de ontem com o Fabiano. Então tá aí, tá? Informação confirmada, informação foi confirmada. Mais uma outra informação, né, que a gente também vai mostrar aqui para vocês, é justamente sobre o que aconteceu lá nos bastidores, tá? Lá nos bastidores da Fazenda. Ontem eu falei para vocês daquele áudio que vazou. Não falei para vocês do áudio que vazou? Então a gente tem hoje a confirmação do que a Record tomou uma atitude contra o funcionário que fez isso. Então vamos ver aqui essa matéria da Fábia. Essa matéria da Fábia Oliveira traz isso muito mais claro pra gente. O bafafá causado nas redes sociais nesta quarta-feira por conta do vazamento de áudios da produção comentando a expulsão de Creu Kelab da Fazenda por dar um soco em Fabiano, pai de Vitube, ganhou um novo capítulo. A Record tomou uma atitude depois da repercussão do caso. Em contato com a assessoria de imprensa da emissora, a Fábia foi informada de que o comentário feito por um câmera que estava no estúdio, que ele foi demitido. Então, vamos lá entender, né? Ontem eu falei para vocês que durante o momento que começava toda essa gritaria entre o Fabiano e o Creu, eles cortaram o sinal do Record Plus. Então a gente não sabe o que aconteceu. A gente vai descobrir hoje à noite. Mas tem um detalhe aí. Numa das câmeras, se eu não me engano, era na câmera 4. Se eu não me engano, era na 4. Porque na 1 não tinha muito, o áudio não estava legal. Na 2 também não estava. Na 3 estava mais ou menos. Mas na 4 o áudio ele era um pouquinho mais claro. Então a gente conseguia entender o que é que o cara falou. E aí a expulsão do Creu acabou fazendo com que este profissional dissesse ali algumas palavras que inclusive levaram de cunho homofóbico. Então a expulsão de Creu após dar um soco em Fabiano ainda repercute nas redes sociais. Após a saída do ator do reality, um áudio da produção comentando o caso vazaram e causaram polêmica. No momento da confusão, um dos funcionários da emissora afirmou: arrebenta ele! Arrebenta ele! Ah, que bichona! Se referindo aí ao Creu, dando esse soco no Fabiano e esperando que o Fabiano devolvesse isso ali pro Creu. Só que o Fabiano decidiu lá e dizer: olha o que ele fez aqui comigo. E aí, o que foi que aconteceu ali foi justamente que a pessoa se lamentou. Essa parte aí eu não tinha ouvido falar. Eu vi essa do arrebenta e tal. Isso eu ouvi.
Tá? Isso aí eu ouvi mesmo. E aí o cara falou assim, o Creu se fudeu, o Creu se fudeu. Creu, não, Creu faz isso não. E foi ao vivo, foi ao vivo. Isso foi o que o funcionário da Record falou. E aí, se não fosse ao vivo, se teriam passado um pano nessa atitude, deixou de ir ficar do lado da mãe com cachê e agora perde tudo por bobeira. Tá? Basicamente, gente, o Creu não vai perder nada do que aconteceu ali, dos prêmios que ele ganhou no programa, nada do cachê que ele foi levado ali e tal. Isso não vai acontecer. Tá? Mas eu tô falando para vocês aqui porque isso aqui repercutiu muito nas redes sociais de ontem para hoje e no final das contas, tá? Não aconteceu do jeito que muita gente imaginava que ia acontecer, tá? Isso não aconteceu desse jeito. A única coisa que a gente pode dizer para vocês é que esse funcionário foi demitido e o que a gente falou do áudio era verdade. Porque eu sei que muitos não entenderam isso, não viram a forma como aconteceu, mas agora vocês já sabem, tá? Essas ofensas homofóbicas aí, elas foram direcionadas ao Fabiano. Porque o Fabiano não teve maiores reações naquele momento. A única reação do Fabiano foi ficar na dele. Ele não teve mesmo maiores reações. O Fabiano ficou controladinho na dele, ficou lá na dele, tava chateado, deu para perceber que ele tava bastante chateado, mas a gente viu aí que o negócio já está resolvido aí. E aí, gente, o Fabiano começou ali a ser cobrado por isso. E quem começou essa cobrança do Fabiano foi a Tamires. A Tamires começou isso aí. Ele falou ali, porque o que a gente sabe sobre isso, né? Porque o Creu alegou que o Fabiano tinha usado a mãe dele. Só que o Fabiano em nenhum momento falou da mãe do Creu. Ele disse que quando ele soube da mãe do Creu na UTI, quando ele soube disso, uma das primeiras reações que ele teve foi orar junto com o Creu para a saúde da mãe dele. Foi isso que a gente sabe que ele falou, a gente não sabe nada além disso. E isso aí não é uma provocação, gente. Isso não tem nada a ver com ser uma provocação, ao contrário. Ele só tá afirmando, cara, eu te apoiei num momento difícil que a tua mãe tava lá na UTI, você vai lá e vota em mim. Era isso que o Fabiano tava querendo dizer. Era isso que ele tava querendo deixar claro. Então, a Tamires foi cobrar, a Tamires disse que o Fabiano era um covarde pela atitude dele. Aí a Tamires foi lá em cima. Ela foi e disse ali que ele era um covarde por isso, que ele teve uma atitude covarde, porque ele provocou. Aí o Fabiano se defendeu. Foi nessa hora que o Fabiano falou: se você não defende os animais, eu também sou um animal, eu sou um animal racional. E ele fala, eu não fiz nada pra ele. Eu não fiz nada pra ele. E aí que os dois começaram a discutir ali, os dois começaram essa discussão, e a Carol ali foi lá e disse que o Fabiano estava calado o tempo todo quando o Creu começou a ir pra cima dele, começou a gritar com ele, e que ele colocou a mão nos ouvidos assim. Ou seja, ele não queria ouvir a conversa, não queria ouvir o barulho. E aí, no meio disso aí, a Carol disse que ela assistiu a cena e em nenhum momento o Fabiano havia falado mal ou havia falado qualquer coisa da mãe do Creu. Ou seja, nós já temos duas coisas aí que indicam pra gente que o Fabiano de fato não falou nada da mãe do Creu. A gente tem aí o acontecimento em si, que foi o acontecimento, isso foi na quinta-feira passada, quando o Creu recebeu a notícia da mãe dele na UTI, e o Fabiano, de fato, teve essa atitude com ele, de falar ali, de os dois orarem juntos para a mãe dele se restabelecer e tal, e o que a Carol falou, que o Fabiano estava na dele, estava sentado ali na dele, quando a confusão estourou. É isso aí que a gente tá sabendo, tá? É isso aí. A gente não sabe mais nada além disso.
Mas assim, o Creu falou hoje lá no Lucas Selfie, ele explicou o que foi que aconteceu com a mãe dele. Ele disse que a mãe dele passou mal na casa dela, que ela ficou desacordada no banheiro e ela foi levada para o hospital. Quando ela chegou no hospital, descobriram que ela tinha um tumor muito grande em uma das nádegas. E aí, vocês já sabem, né, o que isso significa. Vocês já sabem disso. E aí eles precisaram fazer a cirurgia para remover isso. Como ela caiu e machucou ali a cabeça, pelo que o Creu falou, ela precisou ficar na UTI para se recuperar da cirurgia e para ver se estava tudo bem depois dessa queda, que ela ficou desacordada. Foi isto o que o Creu falou pro Lucas Selfie hoje à tarde, tá? Foi isto que aconteceu. E assim, eu entendo e eu falo de novo para vocês. Se eu tô num programa desses, a minha mãe cai, passa mal desse jeito e a produção me dá ali a opção, você quer ficar aqui ou você quer ir visitar a sua mãe? Eu aceitaria logo a segunda, eu vou visitar ela, acabou o jogo pra mim, eu não vou disputar mais isso, depois, em outra oportunidade, eu tento disputar um prêmio. Eu acho que o grande problema do Creu foi justamente o estresse que ele estava. Ele já estava numa situação extremamente complicada ali. Eu já falei para vocês que ele foi pilhado pelo Toninho. O Toninho ia para cima dele, o Toninho ficava pilhando ele. O Toninho ficava ali em cima toda hora falando mal do Fabiano, Fabiano isso, Fabiano aquilo e tal. Foi isso que aconteceu, gente. Foi isso o que aconteceu. E no final das contas, a gente só vai entender todos os detalhes hoje à noite. Mas fora isso, gente, é o que a gente sabe, é o que a gente tem. Mesmo assim, a Carol e a Duda estavam conversando ali com ele, e aí ele falou assim que... Ele estava dando esse dedo do meio aí pra Tamires, tá? Era pra Tamires. Uma das coisas ali que eles disseram que a Tamires estava fazendo uma militância em cima. Uma militância em cima das coisas que envolvia ali o Creu. Querendo dizer ali que a Tamires estava querendo tirar proveito da situação em benefício próprio. Além disso, teve uma hora que o Dudu se aproximou ali, parabenizou o Fabiano, dizendo que o Fabiano não foi fazendeiro, mas conseguiu eliminar um. Gente, querendo ou não, o Fabiano, ele foi um dos, assim, a maior pessoa que eliminou outros concorrentes dentro desse jogo. O Fabiano sozinho eliminou 5 pessoas, vocês já pensaram nisso? Ele eliminou a Gabile, ele eliminou... Seu Fabiano eliminou a Gabile. Seu Fabiano eliminou o Guilherme. Seu Fabiano eliminou Chaya e Michele. E o seu Fabiano acabou eliminando o Creu. Isso tudo deitado no sofá sem fazer maiores esforços. Olha só, sem fazer maiores esforços, o seu Fabiano... Não, o seu Fabiano, desculpa, eu falei o Guilherme, não, era o Will. O seu Fabiano eliminou a Gabile, o Will, o Chaya, a Michele e o Creu. O seu Fabiano eliminou esses 5 aí. E sem sair do sofá. Então esse jogo do seu Fabiano foi um jogo sem sair do sofá. Foi maravilhoso o seu Fabiano com esse jogo. Foi maravilhoso o seu Fabiano fazendo esse jogo todo. Eu não vou desnegar para vocês, tá? Foi muito bom seu Fabiano, pelo menos fazer esse jogo parado, mas capaz de causar uma onda de choque. E aí o Fabiano começou também a questionar qual é a moral da Tamires. Uma das coisas que ele disse ali, que se ele tomou um soco e se ele é um animal racional e ela é uma protetora dos bichos, ela tinha a obrigação de ficar do lado dele. Aí a Tamires tentou argumentar que ele ficou provocando o Creu falando da mãe dele, só que o Fabiano jura que ele não fez isso e que ele deu outros conselhos bíblicos para o Creu. Então a gente realmente não sabe. A gente não sabe o que foi que aconteceu ali. A gente só vai descobrir hoje à noite.
Aí depois disso a gente teve ali, lá no quarto, Carol, Duda, Saori começaram a conversar sobre o que tinha acabado de acontecer ali. Lá no quarto, por exemplo, a Kate lembrou de várias outras expulsões que tiveram na Fazenda, como a da Gabi Spanik e a expulsão da Martina. E aí a Carol começou a fazer umas brincadeiras ali e ela confessou que ela sabia que o Wallace usava peruca. Ela disse que ela sabia que o Wallace usava peruca mesmo. Então, se ela sabia, ela nunca usou isso para tentar machucar ele. Agora, ele usou a alopécia dela para tentar machucar ela, né? Então, vamos ser sinceros, se ela sabia, se segurou, ótimo. Eu achei que ela fez um jogo correto. Você tem que se segurar mesmo. Mas, aparentemente, tá? Aparentemente, o Wallace é que fez esse jogo sujo. Na minha opinião, é um jogo muito sujo. E aí eles começaram lá, a Carol disse assim, que se ela brigasse com o Wallace e fosse expulsa, ela ia arrancar a peruca dele como um troféu, que ela ia levar ali, o resto dela, levar a peruca dele como troféu, que ela ia deixar ele careca. Porque ela ia arrancar a peruca dele e mostrar pro Brasil todo que ele é careca. Foi o que ela falou, tá? Foi o que ela falou. E aí eles começaram a falar sobre o Toninho e a Rayane. E aí eles chegaram à conclusão que o grande problema dessa história foi justamente o Toninho. A Kate e a Duda, por exemplo, disseram que o Toninho ficava metendo pilha na briga entre o Creu e o Fabiano. E que ele fazia isso ali. E que o Toninho tem um lado maloqueiro que ninguém conhecia. Eu acho que é barraqueiro. Barraqueiro seria muito melhor do que maloqueiro, né? E aí, no meio disso, a Rayane ali, eles começaram a falar sobre a Rayane. Disseram ali que a Rayane é muito falsa. Que o choro dela lá na despedida do Creu era um choro muito falso. Porque os dois tinham brigado. Que não caía uma única lágrima dos olhos dela, e disseram ali que a própria Rayane acusou o Creu de assédio e racismo dias atrás. A Rayane é muito incoerente, gente. A Rayane é extremamente incoerente. E aí, enquanto isso, né, porque o quarto, eles comemoraram, tá? Eles foram lá pro quarto, pularam nas camas, é porque eu não consegui pegar a imagem disso. Eles foram lá pro quarto, começaram a pular ali, e aí eles começaram a falar top 10, top 10. É porque assim, só quem já tá confirmado nesse top 10 é justamente quem não tá na roça já tá no top 10. Quem não tá na roça já tá confirmado. E o resto ali só precisa saber quem volta a fazendeiro hoje, se confirma, e quem vai voltar da roça amanhã, se confirma aí o próximo do top 10. É só isso, mas a maioria da casa já tá no top 10. A maioria da casa já chegou lá. E aí a Rayane começou a questionar a sanidade do público brasileiro, perguntando se a edição estava favorecendo que pessoas ruins ganhassem assim um programa. E aí ela começou a questionar como é que o Fabiano volta de uma roça se ele apenas está dormindo e que ele não tem nenhuma função na casa. Aí ela começou a dizer que aquilo é uma panela de pressão. E aí, no meio disso, o Toninho falou que o Creu tava meio descontrolado por causa da mãe dele, que estava internada na UTI há 15 dias, e que a pressão psicológica explodiu. E aí eles começaram a falar disso tudo de novo e tal. Não vou repetir porque eu acabei de falar sobre isso, mas foi exatamente o que aconteceu. Aí no meio disso tudo, gente, a Rayane foi lá pra casinha da casinha da árvore, começou a chorar, começou a fazer a vitimização que ela sempre tenta fazer. Daí porque não cola, porque falta muito, mas muito carisma para ela conseguir isso. E aí ela disse que ela sofre machismo das próprias mulheres da casa. Falou justamente a mulher que mais causou
atitudes machistas lá dentro. A Rayane foi uma das que mais causou isso, gente. A Rayane foi uma das que mais causou essas atitudes ali. E aí ela garantiu ali que ela foi uma fazendeira exemplar, que ela ajudava todo mundo ali dentro, que as próprias mulheres é que estavam criando problemas com ela. E aí ela disse que ela ficou 27 minutos na prova do amido de milho e que ela conseguiu aguentar e sustentar tudo ali. E aí ela disse que ela queria... tava sentindo muita saudade do marido, do filho, e que ela disse ali que ela vai criar o filho para ser diferente, que vai ser um homem que vai respeitar mulheres e tal. Gente, ela passou ali um tempão se vitimizando. Passou um tempão ali se vitimizando, chorando. Depois disse que tudo é uma panela de pressão. Tudo é uma panela de pressão. Então, gente, antes de eu falar mais assunto, né? Porque afinal de contas eu estou testando uma nova ferramenta aí do YouTube. Essa nova ferramenta do YouTube, né, vocês já devem ter visto em vários outros canais. Esta nova ferramenta do YouTube é o YouTube Shopping. Se a Rayane falou que aquilo é uma panela de pressão 24 horas, então a gente vai oferecer para vocês aí na descrição desse vídeo produtos para você não precisar ficar pilhado como eles, que vocês podem relaxar um pouquinho. Que tal aí uma sugestão de algum produto para acalmar os nervos, né? Tem uma lista aí embaixo de produtos que é importante para vocês clicarem e ajudarem o canal. Eu tinha falado para vocês, e eu já confessei várias vezes aqui no canal, que eu tô querendo muito mesmo, melhorar os ganhos aqui do canal. E eu sei que eu preciso de mais visualizações para isso. Mas assim, o YouTube lançou uma ferramenta maravilhosa, que é o YouTube Shopping. Essa ferramenta é só você clicar nos links que estão aqui na descrição de vários produtos listados, que você simplesmente pode clicar neles, você vai ser redirecionado para o aplicativo do Mercado Livre ou para o aplicativo da Shopee e você pode fazer as suas compras lá. Você não precisa necessariamente comprar os produtos que a gente marcou aqui, mas você pode, através desse link que a gente está deixando aqui, fazer as suas compras normalmente. Que isso ajuda bastante a gente a ter ganhos maiores. E você pode continuar tendo o seu benefício de comprar o que você quiser comprar. É maravilhosa essa ferramenta, o YouTube soltou para a gente testar essa ferramenta e estou trazendo aqui para vocês. Então, eu estou testando, eu falei para vocês, né, porque afinal de contas disseram que a gente fala muita besteira, então vamos fazer dinheiro com essa besteira, vamos fazer dinheiro com isso. Tá aí para vocês, aqui embaixo, e eu vou lembrar ao longo do vídeo que aí na descrição do vídeo e nas lives também, vocês vão ver vários produtos marcados que vocês podem clicar e a partir dali você pode comprar o que você quiser. E a gente agradece muito o apoio de vocês. O apoio de vocês é fundamental para a gente manter esse canal funcionando. E não precisa ser necessariamente apenas com superchats, não precisa ser necessariamente com várias outras coisas. Só os anúncios e agora o YouTube Shopping ajudam a gente a crescer bastante. Então, deixa essa opção aí para vocês, tá? Deixo essa opção aí para vocês ajudarem a gente a trazer mais e mais conteúdos aqui para vocês. E aí, voltando lá, gente, a Rayane saiu lá da casinha da árvore depois de chorar, de fazer toda a vitimização dela. Chorou ali horrores para as câmeras. Nossa, que choro horrível que ela teve ali nas câmeras. Mas aí ela não consegue, a gente não consegue cair na dela. A gente realmente não consegue cair na dela. E aí, por outro lado, a Carol, a Kati, a Duda e a Saori estavam comentando justamente a incoerência da Rayane.
Porque a Rayane acusou o Creu de machismo, acusou o Creu de racismo e que agora... Acusou ele de assédio, desculpa. E que agora ela estava chorando pela saída dele, que isso era falsidade, que ela estava sendo falsa, que ela não devia ter agido desse jeito. E aí eles tentaram entender aí que ela estava querendo se vitimizar, que ela estava querendo ir pra cima de se vitimizar. E ela estava mesmo, gente. Deu para perceber que ela estava ali querendo se vitimizar. Aí depois o Mesquita começou a falar sobre a calvície dele. Vocês já sabem, tem produtinhos aí embaixo sobre calvície também, tá? Vou deixar marcado aí também. E aí eles começaram a dizer ali que ele não faz implante capilar porque ele tem testosterona muito alta devido aos treinos dele e que não adianta ali, que ele não tem uma área doadora para fazer o cabelo dele voltar a crescer. E aí, no meio disso, entrou ali o seu Fabiano, que disse ali que ele não tem mais medo de ir pra roça, não. Que se ele precisar ir pra roça agora, ele vai mesmo. Porque ele já voltou de 4 roças. Ele não tem por que ter medo disso. Enfim, foi basicamente isso. Aí o Toninho continuou ali chorando pela saída do Creu. E aí ele tá com sangue nos olhos, diz que quer voltar fazendeiro sim. E aí ele soltou uma praga contra a Carol e prometeu vingança. Ele disse que se voltar fazendeiro ele vai botar o Dudu na roça. Disse que o Dudu era falso do caralho e um Judas. E que ele ia enganar todo mundo na casa dizendo que ia botar o Fabiano, mas que na hora H ia botar o Dudu na roça. Tá bom, né? Foi o que ele prometeu. A gente sabe que eles são meio frouxos, né? Então que a gente não sabe necessariamente se ele vai cumprir. Eu quero ver se vocês vão segurar o ranço de vocês. Porque a gente tem 3 pessoas que vão botar o Dudu na roça. O Valério, o Toninho e o Mesquita. Inclusive o próprio Fabiano sugeriu que o Mesquita indicasse o Dudu diretamente para a roça. Mas enfim, o Toninho ele perdeu um pouquinho daquela leveza, aquela coisa engraçada, ou pelo menos que ele fazia a gente achar que era do começo do programa, e ficou uma coisa muito ressentida, pesada, chata de ver, chatérrima de ver. O Toninho ele tá muito pesado. E ele tá numa vibe tão ruim quanto a vibe que o Creu estava. E ele fica. Só que é diferente do Creu, ele só fica pilhando. O Creu já vai mais pra ação. Já o Toninho não, ele fica só ali, só pilhando, só falando. Mas ele pegar e pra ir pra ação, ele não vai. O Toninho não é de ir pra ação. Mas pilhar os outros, pra mim, às vezes é até pior do que fazer o que ele fez. Aí depois disso, a gente viu lá a Rayane começou a se lamentar, dizendo ali que se o Valério sair, ela vai ficar sozinha na casa. E o Valério também começou a se lamentar que se a Rayane sair, ele vai ficar sozinho aí na casa. E aí a Rayane disse ali que ela vai ficar sozinha na mesma casa que a Tamires, que chamou ela de atriz pornô. Aí no meio disso... O Toninho disse ali que ele tá inconformado com o que o Fabiano fez e que ele vai pedir para entrar no BBB. Porque se o Fabiano ganhar o programa dormindo por 2 meses, ele prefere tentar a sorte no outro reality. O Fabiano não vai ganhar a Fazenda, a gente sabe muito bem disso. Mas vamos ser sinceros, eu acho que o Fabiano é bem melhor do que o Toninho em muita coisa ali. Mesmo o seu Fabiano dormindo o tempo todo. Enfim, eu achei meio chato, tá, gente? Meio chato mesmo. Aí depois a gente viu ali a Duda e a Saori estavam conversando ali com o Dudu antes de dormir, incentivaram o Dudu a colocar o Fabiano e o Toninho na mesma tarefa, né? Porque afinal 2 pessoas saíram, o Dudu teve que delegar tarefas para novas pessoas, que era para colocar ali o Fabiano no câmera trato, para ele ter que acompanhar o Toninho no trato de hoje, mas
basicamente não foi isso o que aconteceu, tá? Não, isso não aconteceu. Mas as meninas pilharam o Dudu para fazer isso. Ele até chegou a colocar, ele até chegou a fazer isso, mas depois ele se arrependeu e trocou as plaquinhas. Ele até chegou a fazer isso, mas depois ele se arrependeu mesmo. Enquanto isso, o Fabiano tava lá chorando. Ele se questionou ali, conversando com as meninas, por que que o Creu fez isso? Por que que o Creu tomou essa atitude ali? E aí ele ofereceu ajuda. Ele disse ali que se o Creu precisasse dele, precisasse de alguma coisa, ele ia ajudar, que ele não ia coisar disso aí, que ele não ia se preocupar, porque o que era do jogo, fora do jogo era outra coisa. Enfim, deu pra ver que ele ficou bastante mexido com isso. Depois, ele mesmo confessou pra Carol que ele se sentiu culpado pela atitude do Creu. Então assim, hoje a gente vai descobrir se ele realmente teve culpa no cartório. Hoje a gente vai descobrir se ele realmente teve essa culpa no cartório ou não. Só sei que ele chorou ali horrores durante a madrugada e só depois ali que ele conseguiu ir dormir. E aí, teve uma cena ali que o Dudu, a Duda e a Saori estavam analisando o comportamento da Tamires. Uma das coisas que ele disse ali, que a Tamires virou uma vergonha para Gabi Spanik. Que a Tamires conseguiu a façanha de deixar de ser a vítima da situação para se tornar a opressora em um tempo recorde ao se aliar com as pessoas que antes ela criticava. E é o que eu falo para vocês, a gente só vai descobrir se a Tamires teve mesmo algum proveito dessa narrativa que a Gabi Spanik jogou de bandeja no colo dela, que a Martina também jogou de bandeja ali no colo dela, se a gente vê a Tamires voltando das roças nas próximas semanas. Aí a gente vai ter certeza se isso pegou ou se isso não pegou. Mas isso é algo que a gente vai descobrir nos próximos dias, tá? Porque querendo ou não, gente, é o que a gente tem. Aí seu Fabiano dormiu lá na sala, foram dormir. Aí hoje de manhã a Duda já foi conversar aí com o Mesquita sobre a atitude que o Dudu ia tomar de botar o Fabiano para substituir o Creu no câmera trato. E que era basicamente a escolha ali do Fabiano ter que ficar do lado do Toninho para acompanhar o Toninho no trato das aves, que obrigaria o Fabiano a ter que se resolver com o Toninho ao longo da manhã. Mas no final das contas, tá? O Dudu basicamente teve que mudar de ideia. E aí o Dudu acordou cedo, foi ajudar a Tamires. E aí, no meio disso, a vaca acabou lambendo os olhos da Tamires, cagou nela. Aliás, essa cena a gente também viu ontem. A Tamires ali, teve uma hora que a vaca tava cagando, e aí a vaca cagou e caiu no nariz dela. E aí ela começou a vomitar. Aí eu fiquei pensando assim, mas Tamires, não é tu que defende aí, não é tu que defende, não é a mãe natureza que defende os animais, que isso é bonito e tal? É, a coisa mais natural do mundo é cagar, gente. Todo mundo faz, os animais fazem, a gente faz, isso é a coisa mais natural do mundo. Assim, a Tamires levou um banho de merda hoje. E aí a Tamires disse que hoje foi o dia mais difícil de todos no trato da vaca dela. E ela ali que começou a reclamar que o Dudu não estava lá ajudando a distrair a vaca. E aí o Dudu só ignorou esse drama e perguntou ali quantos sacos de esterco ela fez hoje. Mais de 3? Aí a Tamires disse que foram 5 sacos de esterco, mas basicamente uns 50 quilos. Ah, gente, desculpa, não tem como não rir dessa situação da Tamires, porque afinal de contas, tá? Afinal de contas, ela vive falando dos animais, que os animais não têm culpa, que os animais isso, os animais aquilo, mas ela dá pra ver que ela tá com ranço de ter que cuidar da vaca. Gente, a vaca é um animal ruminante. A vaca, ela tá nem aí se ela tá cagando ou não em determinados lugares. Isso aí é a vaca.
Quem tem que cuidar e limpar são eles mesmos. E me parece que a Tamires, ao subir ali na cerca que ela ficou ali e tal, me parece ali que ela tem um certo nojo da vaca. Que ela tem um certo nojo da vaquinha. E a vaca é a vaca, gente. Tem o que fazer. É um animal ruminante. Ela fica ali comendo feno, fica ali e ela vai cagar ali. É assim que funciona. Mas a Tamires ficou ali muito chateada, gente. Muito chateada. Mas isso abre oportunidade para a gente falar um pouquinho mais de alguns desses produtos que estão listados aí abaixo, gente. Eu vou relembrar vocês de novo dessa ferramenta maravilhosa que é o YouTube Shopping. Isso ajuda a gente a manter isso aqui funcionando muito mais do que os anúncios. E vocês podem ver uma seleção de produtos ali. Se a Tamires levou um banho de bosta hoje, se a Tamires ali ficou reclamando das moscas em cima dela por causa da vaca, você não precisa passar por isso. Você está na sua casa, você está no conforto do seu lar, você não precisa disso, mas você pode ter um cheirinho bom na sua casa. Você já pensou nisso, né? Que tal você ali comprar, verificar ali produtos que ajudam a manter a casa limpa? Que tal você pensar nisso? Aí embaixo tem uma sugestão desses produtos também. Então dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha nesses produtos. Lembrando que você não precisa comprar necessariamente o que a gente está marcando, mas isso ajuda bastante a você clicar no nosso link de afiliado e a partir daí você comprar o que você quiser. E assim a gente mantém isso aqui funcionando. Eu já falei, eu já tenho esse objetivo de continuar crescendo e que ano que vem eu quero dobrar o que a gente ganha aqui. Vocês já sabem o quanto a gente ganha aqui no YouTube. Então eu quero dobrar isso pro ano que vem. Porque só assim eu pelo menos posso pensar em trazer coisas novas para vocês. Então vamos lá. Só clicar nesses links aí de baixo. Eu tô até pensando, gente, é porque a Fazenda tá me consumindo muito esses dias. Mas eu tô pensando até em fazer um quadro novo aqui. Chamado Faroteste. A gente vai testar produtos e inseri-los no meio dos nossos vídeos de entretenimento e fofoca, reality show. Mas isso por enquanto é só uma ideia da minha cabeça, porque ainda não tive tempo de sentar e formatar melhor. Mas estou pensando em fazer aí o Faroteste, para testar aí alguns produtos, trazer alguns produtos para vocês, falar da conveniência de um ou outro produto, para ajudar a gente a ter grandes movimentos no próximo ano, tá? Mas vamos lá, né? Vamos voltar aqui, né? Gente, hoje juro para vocês, eu tô fazendo essa propaganda toda do YouTube Shopping, mas também tem uma razão para isso. Não tem quase nenhum acontecimento relevante lá dentro da Fazenda, né? Vocês já perceberam que não tem muita coisa de relevante lá. Hoje foi um dia muito fraco, gente. A Fazenda hoje foi um dia fraquíssimo mesmo, tá? Foi muito fraco. E aí o próprio Dudu fez a troca lá das plaquinhas. E aí ele colocou o Fabiano na câmera, dizendo que ele queria poupar a perna machucada do Fabiano. Só que o Fabiano recusou. Ele não quis ficar do lado do Toninho. O que o Dudu queria? Ele queria colocar o Fabiano na câmera para acompanhar o Toninho e ele ia botar a Kate para fazer o lixo. E aí, como o Fabiano reclamou, ele inverteu, colocou a Kate para pegar a câmera e botou o Fabiano para fazer o lixo. Até porque essa atribuição só vale para hoje, porque amanhã a gente já vai ter uma nova atribuição do novo fazendeiro. Então a gente só tem mesmo hoje. Essa atribuição que o Dudu fez foi só hoje, tá? Só para hoje. E aí, vocês já sabem, na semana que vem todo mundo vai trabalhar, gente. Não tem mais como escapar disso. Todo mundo vai trabalhar. Todo mundo.
Aí a gente viu ali uma outra cena que foi a Saori imitando ali o Mesquita, a Rayane, e ela fazendo deboche dessa situação. E aí ela destruiu o Mesquita, disse ali que o Mesquita era um peidão por ficar bajulando a Rayane. Porque segundo a Saori, né, a gente também viu essa cena ao vivo, o do Mesquita foi chamado de cuzão. A Rayane chamou ele de cuzão ao vivo. E ele não teve uma capacidade de responder isso para a Rayane ao vivo. E aí ela disse ali que a Rayane reclamou de dor nas costas. E ela basicamente faz isso só para fugir do trabalho. Porque se fosse para fazer prova, ela ia estar com a costa dela boa. E aí a Saori também começou a ridicularizar ali a Rayane, disse que a Rayane malha todos os dias aqui fora, só não tá malhando lá dentro, que ela pega fácil na academia 150 quilos e que agora ela tá cheia de salompas na costa fazendo drama. E aí a Saori também começou a falar o golpe da vaca. Segundo eles, a Rayane ofereceu ajuda para Tamires na ordenha da vaca apenas porque ela está na roça. E aí, como a Tamires morre de medo da vaca e a Rayane nunca ajudou antes, a Rayane viu a oportunidade de se sair bem, mostrando para o público que ela está ajudando em algumas coisas. E aí a Saori disse ali, mais um dos golpes que ela está dando. Mais um dos golpes. Tá bom, né? Isso foi a própria a Saori que falou. Inclusive ela falou, Brasil, não caiam nesse golpe. Porque isso é mais um dos golpes dela. Então tá bom, né? A gente tá falando pra vocês que é isso. Aí depois teve uma cena lá do Fabiano com a Carol. E aí eles começaram a falar do Toninho. O Fabiano estava furioso com a ameaça do Toninho de ir até Sorocaba e falar mal dele lá em Sorocaba. E aí o Toninho falou, quem é ele para ir na minha cidade? Ele não tem argumento nenhum para falar de mim. E aí o Toninho falou, o Fabiano disse que o Toninho pode ser um baita ator, mas que ele só pensa em dinheiro. E disse ali que o Toninho vive falando toda hora de contratos, toda hora de publicidade, que ele planejava chamar o Creu para fazer publicidades aqui fora. Aí o Fabiano disse ali que ele teve tempo de rever o jogo dele, e a Carol aproveitou ali, inclusive, para falar algumas coisas sobre isso. A Carol soltou ali que a maioria da casa se une para falar mal de outras pessoas, o público decide defender os que estão sendo perseguidos justamente para tirar os otários da casa. E aí o Fabiano até falou, diante de tudo que acontece num reality show, o perseguido acaba sempre sendo abraçado pelo público. Ok, errado ele não tá, é isso mesmo, tá? É isso mesmo que acontece. Errado ele não está. E aí depois teve uma outra cena que o Dudu foi ali com a Saori por causa do trato da Rayane. Eles foram revisar ali e viram que a Rayane não limpou direito. E aí, como o Dudu não tá querendo arrumar problema, então ele tá refazendo o que precisa ser refeito. Aí no meio disso, a Saori falou, olha ali uma pomba... O Dudu, olha ali uma pomba rola. E aí a Saori pegou ali e disse assim, olha, isso é um sinal que a Maria já matou a saudade de rola. E aí depois eles começaram a falar ali sobre a festa. A Saori disse que se o Dudu fizer o que ele fez na festa passada, querendo dizer, se tu beber demais, tá? Acabou, eu não vou ficar do teu lado, não. E aí ela disse ali que se ele passar dos limites, como ele passou na sexta-feira passada, ela vai dormir na cama de solteiro separado dele. Inclusive ela disse ali que ela não gosta dele ficar esfregando o mamilo, tirando a roupa no meio da festa e de ficar andando feito um doido pela casa depois de beber tudo.
E aí ela falou ali sobre várias e várias atitudes dele que ela não gostou na festa passada. Mas deixou claro ali que se ele voltar a repeti-las, ela não vai dar uma segunda chance pra ele. Tá bom, né? Isso foi basicamente isso aí. Do outro lado, Tamires e Toninho continuavam destilando veneno, dessa vez contra o Fabiano. Toninho disse que o Fabiano era um bundão e uma criancinha, porque ele ficava choramingando pelos cantos da casa, que o Fabiano foi quem levantou e disse para a produção que o Creu tinha dado um soco nele, e que o Fabiano só sabe gritar quando ele está perto da Carol, dizendo que a Carol é uma espécie de escudo para ele. Aí a Tamires começou a dizer ali que quem tem a consciência limpa dorme bem e que o Fabiano passou a noite toda em claro. E aí eles começaram a dizer ali que o Fabiano era um falso, começaram a rir ali do Mesquita também, começaram a tirar sarro do Mesquita. E aí o Toninho falou pra Tamires que ele vai, se ele pegar o chapéu de fazendeiro hoje à noite, que ele vai indicar o Dudu sim pra roça, mas que ele falaria pro resto da casa que o alvo dele é o Fabiano. Isso até chegou nos ouvidos do Fabiano depois. E aí ele disse que vai botar o Dudu sim, e que ele vai levar pro Resta 1 que ele vai levar pro rancho do fazendeiro o Resta 1. Ele, a Rayane, o Valério e a Tamires. Porra, Toninho, tu te jogou mesmo ali com a Rayane, né? Porra, Tamires, tu te jogou mesmo ali do lado da Rayane. Ai, meu Deus, que erro crasso esse, né, Tamires? Não precisava ter se jogado ali, não precisava ter se jogado dessa forma, mulher. Ô, mulher, deu ruim pra você, viu? Eu acho que deu ruim pra você. Enquanto isso, Kati e Saori começaram a falar mal da Rayane de novo. A Kati disse que ela estava muito revoltada com o que a Rayane fez durante o ao vivo, dizendo que a Rayane menospreza os participantes e menospreza o público ao dizer que a roça que ela foi uma roça de mentira, só porque a amiga dela, a Maria, foi eliminada. E aí a Saori aproveitou e criticou ali a Duda também, dizendo ali que foi uma atitude de sem vergonhice eles não se posicionarem firmemente contra a Rayane. Mas votaram na Rayane, não era isso que vocês queriam? Que votasse na Rayane? Então elas também votaram na Rayane, né? Seja lá como for, elas lascaram de falar mal ali da Duda, do Mesquita, mas especialmente ali da Rayane. Aí no meio disso, o Fabiano foi conversar com o Mesquita e a Carol estava ali do lado. Ele disse ali que ele gosta muito do Dudu, que ele ama muito o Dudu, que o Dudu é um cara muito 10, mas ele disse que não acha justo o Dudu chegar à final do programa sem enfrentar um banquinho da roça. E ele falou, o Dudu precisa ser testado, pelo menos uma vez, mas ele precisa ser testado. Seu Fabiano, deixa eu dizer uma coisa pra você. Assim, o BBB é muito possível uma pessoa passar a temporada inteira sem nunca ter ido pro paredão e ter passado pela validação pública. No BBB isso é extremamente possível. Porque no BBB nós temos uma prova do finalista. Então isso é extremamente possível de acontecer. A pessoa tem que ter muita sorte de ir ganhando as provas e escapando dos paredões. Já aconteceu isso no passado, não vou descartar que isso não vai acontecer no futuro. Mas já aconteceu. Na Fazenda não é possível isso. Todo o sistema que o Carelli montou na Fazenda impede que as pessoas façam isso. Impede completamente que as pessoas ajam dessa forma. Então, gente, é impossível que vocês vejam alguém chegar na final sem ter ido uma única vez para a roça. Nem que seja uma única vez, mas precisa ir para a roça. Todos vão. Se não for ali pela indicação, pelo voto da casa, vai acabar indo para a roça pela própria consequência do jogo. A dinâmica do jogo vai forçar.
Quer um exemplo disso? De alguém que não resistiu roça na primeira vez que foi? A Lili Nobre na Fazenda 15. A Lili Nobre passou a Fazenda 15 inteira sem ir para a roça uma única vez. Ela sempre conseguia escapar. Mas quando ela caiu na primeira roça dela como consequência do jogo, ela foi eliminada. Então vai ser a mesma coisa ali com o que vai acontecer nos próximos dias. O Dudu vai cair na roça, a gente sabe que ele vai voltar, mas ele vai cair na roça, seja por consequência dos votos, ou seja por consequência do próprio jogo que vai forçar isso a acontecer. Não, o seu Fabiano não precisa ficar ali preocupado com isso, seu Fabiano, o senhor não precisa ficar preocupado ali, e vocês, público nem acha que isso é uma falsidade, porque isso é uma consequência do jogo mesmo, tá? Aí depois a gente viu ali a Rayane reclamando ali com o Valério sobre o que falaram dela no programa. Ela disse ali que todo mundo estava fazendo calúnia e difamação em cima dela. Disse ali que homofobia é crime, que calúnia e difamação também são crimes, que ela ia processar todo mundo. E aí ela disse ali que a Saori vai sair tão queimada do programa que não haverá recuperação fácil aqui fora. Rayane, só que eu acho que fica mais difícil aí pra você, né? Porque a gente tem uma outra coisa pra trazer pra vocês aqui com relação à dona Rayane. Então vamos ver aqui essa notícia do Léo Dias sobre a Rayane, tá? Vamos ver esta notícia aqui do Léo Dias sobre a Rayane. Olha aí esta notícia do Léo Dias sobre a Rayane. Belo conseguiu permissão para Rayane entrar em A Fazenda. Léo Dias revelou que a equipe jurídica de Belo, namorado de Rayane, ajudou a influenciadora a conseguir a liberação para entrar em A Fazenda. Os colaboradores do cantor correram atrás da autorização para que ela participasse da competição. Desde 2022, ela precisa se apresentar mensalmente no Fórum do Centro do Rio por suspeita de envolvimento em um golpe contra idosos, respondendo a um processo. Ou seja, Rayane está, sim, sendo observada pela justiça. E as atitudes que Rayane vem tendo dentro da Fazenda podem contar muito contra ela. Podem contar demais contra ela. Mas a gente aqui, né, só estou avisando o quanto isso pode ser prejudicial para Rayane, tá? Porque isso a justiça está assistindo e leva em consideração. Aí depois teve um momento ali que o Fabiano foi atrás do Mesquita, e aí ele foi conversar com o Mesquita ali, e chegou aos ouvidos dele que o Toninho, se voltasse fazendeiro, iria colocar ele na roça. E aí ele conversou com o Mesquita, pediu ali pro Mesquita conversar com o Toninho para indicar o Dudu, dizendo ali que o fazendeiro precisa testar quem nunca foi pra roça. E aí ele falou ainda mais: se quiser me pagar aquele favor que você me deve, Mesquita, a hora é agora. E aí o Mesquita prometeu que ele ia fazer isso caso o Toninho voltasse fazendeiro. E no final das contas, gente, a gente sabe que provavelmente é ele que vai voltar fazendeiro mesmo, tá? Provavelmente. Aí depois o seu Fabiano foi chorar, passou ali a tarde toda chorando, vendo as fotos da família dele. Aí a Kati finalizou o resto da tarde ensaiando ali um discurso que, segundo ela vai falar na cara da Rayane hoje à noite, ao vivo. Ela disse aí que ela está indignada com o menosprezo que a Rayane tem pelo jogo. E aí a Duda montou a lista da eliminação dos sonhos que eles precisam perseguir até o final. Primeiro sai o Toninho, depois sai a Rayane, depois o Valério e por fim a Tamires. E inclusive eles disseram ali que a Tamires adora dizer ali que gosta dos animais, que é uma mãe natureza, mas no final das contas a Tamires tem nojo dos animais, especialmente dos animais que cagaram em cima dela. E aí a Duda até ironizou o título de sustentável que a Tamires tenta vender. Aí teve um momento ali que a Saori também entrou no meio da briga e disse ali que
o apelido que ela deu para Rayane foi de Talariquinha, dizendo ali que a Rayane ficava louca quando chamavam ela de Talariquinha. Então, gente, foi isso, tá? Isso aqui eu consegui tirar um leite de pedra. E eu juro pra vocês, se não fosse falar dessa ferramenta do YouTube aqui, a gente nem ia ter um vídeo de 1 hora, porque realmente vocês viram que não deu para preencher muita coisa, tá? E o que que a gente vai ver na prova do fazendeiro de hoje? Pelo menos a gente tem um spoilerzinho aqui, né? O que que vocês podem esperar aí da prova do fazendeiro? O que que a gente vai encontrar aí na prova do fazendeiro hoje? Valério, Toninho e Mesquita entram em ação em uma dinâmica divertida que exige rapidez, precisão e boa leitura de comandos. Como cenário, 3 cozinhas onde os peões vão se transformar em chefes. A prova acontece em 3 rodadas. Em cada etapa, os participantes precisam conferir o pedido do cliente, correr até a despensa, colocar todos os itens na frigideira gigante e eliminar os ingredientes errados apenas com movimentos de balanço, sem tocar com as mãos. Ao acionar o giroflex, o primeiro com a combinação correta se classifica para a final, juntamente com o vencedor da segunda rodada. O campeão da rodada final se torna um novo fazendeiro. Então tá aí, tá? O que vai ser a prova do fazendeiro? É uma prova de precisão, uma prova aí que a pessoa vai ter que mexer ali para tentar dar uma mudada nas coisas sem usar as mãos. Vai ser interessante. Eu acho que o Mesquita vai levar essa prova. Eu acho que tem essa prova aí, como é uma prova mais habilidade, já deu pra gente ver que o Mesquita é bom nas habilidades. Então daqui a pouco a gente vê aí se o Mesquita volta mesmo fazendeiro. Eu torço para que sim, porque aí a gente vai ter uma roça até fácil. E vamos ver se vocês vão conseguir tirar a Rayane, né? Mas isso é assunto para próxima live daqui a pouco, depois do programa. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.